Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Conversa com Morley, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala sobre negócios, empreendedorismo, empresas. Gente que trabalha, cria empregos, faz sucesso em todos os ramos do negócio. Hoje nós temos o grande prazer de conversar com Daniele Akemi. Daniele, ela é diretora da CIUB, da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, líder do ecossistema UberHub Mulher, conselheira da Fundação de Apoio Universitário e uma das fundadoras do Open Mind. O Open Mind é um grupo de empreendedores para negócios, network e evolução pessoal e profissional. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Seja muito bem-vinda, Dani. É um Muito prazer muito obrigada. grande. Um prazer enorme. Acrescentando que a Daniele é a esposa do nosso querido Maurício Ricardo, que já esteve aqui. Já mesmo. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Ô, Dani, eu estou vendo aqui, eu dei uma fuçada aqui na sua vida profissional. Você é educadora, com mais de 20 anos de experiência, lecionou por 6 anos para alunos brasileiros no Japão, é especialista em ciência da computação voltada para a educação pela USP e é fundadora da Techers, junto com o Maurício Ricardo, seu esposo. O que é Techers? Techers é aquele amante da tecnologia, mas tem uma diferença principal ali, que é usar a tecnologia como ferramenta. Então, ele domina a tecnologia na prática e usa aquilo lá para aprimorar seus processos, para trazer ferramentas que facilitam ali seu trabalho. Então, quando nós resolvemos escolher o nome para a escola, a gente queria que esse nome representasse um adjetivo ali do aluno, uma personalidade, um jeito de viver, e aí nós escolhemos Techers justamente por isso, porque nós queremos ensinar essas crianças e esses jovens a lidar com a tecnologia de um jeito produtivo. É assim, tipo, né? A pessoa chega para o aluno seu lá e fala: você estuda onde? Eu não estudo, eu sou Techers. Eu sou um Techers, isso mesmo. É isso, É um né? jeito de viver, um jeito de lidar com a tecnologia. Uhum. E como é que a meninada hoje, o Dani, está vendo essa coisa desse crescimento, dessa tecnologia que está tomando conta de tudo? Sim. Literalmente tudo, né? Deixa eu te contar, assim, eu estou há 20 anos lidando com educação e tive a felicidade, desde a época do Japão, de lecionar para crianças de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Quando me veio a ideia de empreender em educação, eu estava fazendo projetos educacionais para a ESEBA, Escola da Criança, que Uberlândia já tinha retornado do Japão, com essa vontade de fazer atividades mais práticas. E na época, em 2016, estava se falando muito sobre estimular o raciocínio lógico e a importância de se trabalhar o pensamento computacional, já pensando nas profissões do futuro. E aí, como os meus projetos eram em torno ali da matemática, da ciência, eu comecei a pesquisar e vi um post de um amigo nosso, o Tiago, amigo também do Maurício, trabalhou com o Maurício no Charles.com, e ele falando sobre como a criação de jogos e desenvolvimento de aplicativos ali, num jeito mais lúdico, estimulava esse pensamento computacional das crianças. E aí, num bate-papo, indo dormir, comentei com o Maurício falou assim: nossa, que interessante. Você fala em empreender em educação, é uma coisa que eu vejo. Eu tenho expertise de tecnologia, de inovação, tudo que é mais ali voltado para a internet, eu vou ser da educação. Mas, Orley, quando nós abrimos a escola em 2017, eu não imaginava que a gente ia ter um papel fundamental, e aí eu acho que eu puxo para a responsabilidade da educação, de estar neste movimento onde a gente passa a ter uma ferramenta como o smartphone, sendo quase que um membro do nosso corpo. Então, hoje, eu já passei por várias fases. Em 2017, a gente tinha aquela preocupação que se você não soubesse programar, você não tinha profissão, né? Era como se você fosse um analfabeto nas profissões do futuro. Depois passamos, ainda continua, tá? O programador, saber Com programar certeza. é uma necessidade, ser alfabetizado digital é uma necessidade. Depois disso,
Na pandemia, principalmente, eu acho que a gente se deparou com uma dificuldade de lidar com ferramentas simples. Lembra? Videoconferência, abrir links. E aí começamos a perceber que essa questão de saber mexer com as ferramentas do computador era uma coisa necessária para agora. Saber se portar, né, nas ferramentas digitais, principalmente as redes sociais, porque passou a ser Questão de ética um também. caminho, né, de se vender, mas principalmente de se relacionar, e aí as questões éticas entraram em pauta. Depois da pandemia, veio a questão da ansiedade. Os meninos ficaram muito dentro dos quartos, jogando. O que poderia se fazer com essa criança, com esse adolescente, ficando 24 horas num único lugar, com o pai tendo que trabalhar home office, com a mãe tendo que trabalhar e ao mesmo tempo cuidar das tarefas. Então, já começou ali uma super conexão. Quando voltamos da pandemia, em 2021 e 2022, eu tinha crianças com muita dificuldade de voltar à rotina escolar. Os pais, muito preocupados, foram até a minha escola e falaram, olha, gosta muito de jogar, o que dá para fazer com esse gosto de lidar com a tecnologia? Eu falei, então vamos dar um sentido positivo, um sentido produtivo. E aí, nessas minhas inquietações, que é muito de educador, eu falei, gente, se for para eu estar nessa trajetória de formação tecnológica, eu quero estar do lado certo. E foi aí que nós criamos o Desconecte para se conectar, onde, além de trazer essa formação tecnológica que é fundamental... É interessante isso, desculpa. Desconecte-se para se conectar. Para se conectar. Desconecte-se. É meio paradoxal, né? Mas isso. Desconecte para se conectar. É você saber que a tecnologia ela é fundamental e não tem como voltar atrás. Mas existem momentos onde a superconexão impede com que você se conecte a coisas que são fundamentais ao outro, às coisas que estão ao nosso redor e a si mesmo. Porque quando você está no celular, parece um momento só com você, né? Mas você está indo pelo movimento do outro. Eles estão exatamente te anestesiando, te hipnotizando para você ficar cada vez mais naquele smartphone, naquela rede social. Então, agora o nosso trabalho, ele é todo focado para justamente orientar pais, mães, alunos, mestres e todos os profissionais que lidam ali com formação de como usar a tecnologia a favor e o que é legal e o que não é legal nessa questão da conexão. Não é fácil, porque eu sou uma pessoa muito conectada. Desde 2011, morava no Japão, tinha todas as tecnologias muito acessíveis. O Japão você respira tecnologia. Então eu voltei do Japão muito conectada. Quando eu voltei, bem na época que eu conheci o Maurício em 2016, ele achava genial, porque 8 horas da noite, eu abria o meu computador, meu notebook, entrava no Skype e dava aula para o Japão. Porque quando eu voltei do Japão, eu continuei lecionando no Japão. Dava aula de química, biologia, matemática, à distância. Sem querer, eu estava sendo preparada para a pandemia. Lá? E para a pandemia, né? Que a gente teve que trabalhar online. Então... sempre muito conectada. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio. Colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. E essa conexão prepara a meninada para o mercado de trabalho também, Dani? Prepara. O que eu percebo? A gente teve uma fase onde, e ainda vivemos essa fase, onde as empresas de desenvolvimento, de software, de programas, cresceram, né? A gente tem vários exemplos aqui em Uberlândia, e eles começaram a ter uma falta de profissionais capacitados para trabalhar nesses programas, para desenvolver, para trabalhar em programas ERP, por exemplo. E aí a formação era ter uma noção básica de programação.
E aí nós começamos a trabalhar esse entendimento da lógica da programação, que é trabalhar com algoritmos, entender como o computador pensa, como que você tem que alimentar os códigos para que o computador consiga ler exatamente o que você está querendo criar. E aí foram criados aplicativos, programas que a gente usa hoje no nosso celular, muita preocupação com a experiência do usuário, porque quem vai usar esse aplicativo tem que gostar de estar naquele aplicativo, ele tem que ficar cada vez mais fácil, mais intuitivo. Depois, eu acho que a gente está vivendo esse momento hoje, de estar com uma criança ou com um adolescente que consegue lidar muito bem com o celular, sabe? Baixar aplicativos, usar esses aplicativos, pedir um iFood, pedir um Uber, mas não consegue estruturar um e-mail, não consegue anexar um arquivo, não consegue formatar um texto no Word, nem fazer uma apresentação no PowerPoint. Então, nesse tempo aí, nessa trajetória de 9 anos que temos a Techs, eu ressuscitei a informática, trazendo o termo moderno, porque hoje em dia a gente não trabalha mais com pacote Office, é tudo pacote Google, que é salvo na nuvem. Eu consigo, através de um link editável, te mandar uma planilha, Orley, e eu mexer, você editar, Renatinha editar, Maurício editar, sem ter que aquela coisa de pendrive, disquete, né? De ficar, Orley... Facilita, Facilita demais. Mas se facilita, as empresas estão usando... Aí a gente já tem que pensar em formação. Como que você vai para o mercado de trabalho sem usar essas ferramentas básicas do trabalho? Você falou uma coisa muito interessante que eu já abordei aqui com o pessoal que lida com essa área de tecnologia. A meninada hoje, por exemplo, que sai do primário, entra no ginásio, tudo então, parece que não estão dando lá muita importância para a nossa língua, para o nosso idioma, o português. Né? Então, tem menino aí que já está com seus 15 anos que não sabe formar uma frase. Sim. Né? Aí entra a tal da inteligência artificial. Como é que essa meninada vai lidar? A inteligência artificial é muito inteligente, os algoritmos ali é que determinam o que vai sair e o que não vai sair, mas ela precisa ser alimentada. Né? E esse pessoal sabe alimentar isso hoje, do jeito que anda o ensino nosso, Dani? Sabe que os estudiosos estão falando que é a geração com o QI mais baixo, né? Nas últimas gerações, e tem muito a ver com essa superconexão. O que eu acho? O ChatGPT, ele é uma ferramenta interessante para ajudar a gente a fazer roteiros, pesquisas. É como você ter ali numa busca rápida e comandada teorias e fragmentos de uma biblioteca, né? E cada vez mais esse banco de informações vai ficando cada vez maior e a sua procura, ela é satisfatória, porque você acha além do que você estava procurando. Você fica muito satisfeito. A questão é o seguinte, o que se faz com essa procura? Você lê realmente o que você pesquisou e o que você está selecionando? Como que é o comportamento do estudante na hora que ele está fazendo um trabalho e ele usa o recurso do ChatGPT? A minha grande preocupação é a gente ficar cada vez mais empobrecido no sentido de interpretação. E aí, a inteligência artificial, ela quer te atender. Então, ela vai trazer textos cada vez mais pobres, e assim como a gente vai perdendo a parte linguística de usar palavras, vai se perdendo em questão de conteúdo, infelizmente. É a minha preocupação atual e dessa questão de como você usa essa ferramenta, sabe? Você citou uma coisa interessante que vai empobrecendo, né, o vocabulário. O vocabulário, com certeza. De vez em quando eu costumo entrar no Google só para fazer alguns testes, que eu sou das antigas, né? Eu sou ainda da Barça. Analógico, aquela coisa toda tinha alguns termos que hoje seriam chamados de rebuscados, né? Mas não é, mas eu acho a língua, nosso idioma maravilhoso, tem tanta coisa bonita. Às vezes eu coloco lá uma pegadinha no Google, né? Boto lá uma palavra lá e eles não sabem. Erudito demais. É coisa de 50 anos atrás aí, que era muito usado. Tudo. Nada castiço, aquela coisa rebuscada, não. Mas é coisa que hoje a meninada não... Quanto mais a gente usa, mais o ChatGPT aprende. Então, o ChatGPT, a inteligência artificial para esse tipo de pesquisa, nada mais é do que
que a gente faz. É. Ele nos representa Uhum. essa geração. Representa essa geração. Se pessoas mais analógicas fizessem pesquisas, o conteúdo seria mais interessante, mais erudito, mais rico. Mas a gente vai Nossa. perdendo. Não sei. Isso não pode perder, né, Dani? Eu acho que senão vai criando uma geração aí de despreparados, para não dizer outra coisa. Sim. Ô, Dani, algumas escolas estão proibindo celulares em salas de aula, no ambiente da escola. Como é que você vê isso? Fico feliz. Eu sou a favor dessa questão da proibição do celular no tempo de aula, no tempo da escola. E olha que eu vivi todas as fases. Com 20 anos de educação, eu fui aqui, num determinado momento, buscando trazer ferramentas para deixar a aula mais produtiva, cativar o aluno, a atenção do aluno, estimular o aluno a pesquisar, a ter autonomia. Eu fui aquela que falou, olha, a tecnologia tem que entrar. Levava os meus alunos para a sala de informática com aquela vontade de usar aquela ferramenta para pesquisa, facilitar ali a aprendizagem. E quando o celular veio, eu vou te dizer que eu também usei. Falei, olha, é uma ferramenta muito interessante. O professor tem em cada aluno o acesso muito fácil na palma da mão de ampliar os horizontes da sala de aula. Usei essa frase. Só que as coisas foram desandando. Ampliaram demais, né? Existem, e não somos nós, professores e educadores, os culpados disso, não. A gente ainda continua vendo o celular como uma ferramenta interessante. O grande problema é que a gente está agora tomando esse café conversando e tem pesquisadores em Stanford, né, criando ali mecanismos e artifícios de como prender a nossa atenção. Para te segurar mais. Né? Então, o aluno, infelizmente, quando está em sala de aula, no período da escola, se ele tem ali o celular, ele não usa para fazer pesquisa, ele não usa como ferramenta, ele usa para se distrair, para alimentar hoje o que a gente chama de vício. Mandar recado para o coleguinha do lado. Mandar recado, e aí você tem uma série de problemas que você conseguiria evitar se você fizesse a seguinte educação. Ó, entrou para a escola, para a sala de aula, você simplesmente esquece do celular. Você não tem que acessar redes sociais, você tem que... A sua rede social, que é para você interagir com as pessoas, tem que ser no real. É o recreio, todo mundo assim, mexendo no celular. Lá na Techers, que é uma escola de tecnologia, olha, a gente criou um espaço desconectado. O espaço zen, com um gramado. E é assim que eu imagino que as escolas de tecnologia precisam ser, porque precisa de escola de tecnologia, só que para aprender tecnologia tem que ter hora e lugar. Tem que ter propósito, tem que ter motivo para você estar ali mexendo com aquela ferramenta para se preparar para o futuro. Porque o meu grande medo é assim, o que vamos perder nessa discussão de poder ou não mexer com o celular, que idade entregar ferramentas de tecnologia? O que vamos perder com aqueles que vão interpretar que não precisa de formação de tecnologia? A gente vai dar andar um passo para trás? Tomara que não, porque o mercado ainda continua muito sedento dessas necessidades de formação de tecnologia. Só que a gente não tem como passar por esses próximos anos sem falar dessa superconexão. Crianças mais ansiosas, QI cada vez mais baixo, crianças irritadíssimas, com crise de abstinência quando você tira a tela. Infelizmente, quem colocou a tela na mão do filho de 3 anos é o próprio pai. E aí o pai não tem nem como culpar, Orley. Porque a gente não imaginava. A gente também tá viciado. Tem a geração do quarto, né? Geração do quarto. Eu entrevistei há pouco tempo o Cury, o Augusto Cury. Ele falando exatamente sobre isso. Ele tem uma obra publicada sobre isso, que é coisa já da pandemia, né? Da epidemia também do Covid. Do Covid. É um resquício daquilo lá. Mas a meninada hoje não sai. É isso que você está falando aí. Não larga o tal do smartphone, principalmente. Né? E O quarto sempre foi para nós adolescentes, né? Ou nós adolescentes. Eu já sou, não sou mais adolescente. Mas o quarto sempre foi um lugar de espírito. Isso. O quarto sempre foi um lugar de refúgio pra gente. Mas você lembra que a gente tiveram gerações que o quarto era um local para você ficar lendo gibis,
para você ficar escutando música e vinil, depois CD, você ficava escutando todos os programas da rádio. Uhum. Infelizmente, agora, quando você fica no quarto, você quer ficar isolado, para você ficar nas redes sociais, para você ficar jogando, para você ficar interagindo com pessoas que você não conhece. Aí entra uma série de perigos, porque quando a gente fala de gibi, quando a gente fala de música, no máximo era o seu pai preocupado com aquilo que você estava escutando. Eu, com 6 anos, eu já sabia ler, graças a gibi. Olha aí. Também. Né? Porque na época não tinha pré-primário. Né? Eu já entrava na escola aos 7 anos, 6 para 7 anos. Queria. Eu já entrei sabendo ler. Olha que maravilha. Mas também era lazer, né? Meu pai viajava, trazia gibi na mala, a gente ia ler, a gente associava as nuvens com o desenho, aquela coisa toda. Existem artigos científicos que falam que a alfabetização e o letramento estão sendo prejudicados pelo excesso de conexão. Que coisa. Dani, você falou agora mesmo, enquanto a gente está aqui tomando café, não sei quem lá, não sei onde, está trabalhando para fixar as imagens do povo, da meninada no celular. Tomar um cafezinho. Que delícia. Não é qualquer cafezinho, é café Cajubá. Só o melhor. Adoro. É isso aí. Maurício veio aqui. Maurício é viciado em café. Ele né? adora café. Adora. Gente, ele veio aqui, Adora. eu pensei em fazer outra garrafa para ele. Eu até ia falar que se ele veio aqui, realmente ele deve ter tomado essa garrafa toda. Eu gosto do cafezinho de manhã e para mim café tem um momento. Gosto de comer ele com um pãozinho de queijo de manhã. À tarde gosto de um biscoitinho de polvilho, um queijo Minas. Eu acho o café É companheiro para delicioso. tudo. Né? Dá um punch assim no cérebro. E se você na sua cidade não tem o café Cajubá na venda, no comércio, no supermercado, no armazém, pegue aí seu celular, entre no seu computador, cafécajubá.com.br, entre no mix do Café Cajubá, faça o seu pedido que logo, logo chega aí. Uma delícia, né? O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Ô Dani, nós falamos muito de criança, mas essa coisa, essa fissura do adulto também com os smartphones da vida preocupa, né? Muito. Não tem ninguém cuidando da gente, né? Não tem pai falando, olha, vai tomar banho, agora é a hora de brincar, agora é a hora de fazer tarefa. Nós somos donos da nossa agenda, né? E aí me preocupa ainda mais, porque depois da pandemia, nós ficamos emocionalmente muito abalados. E aí entram algumas questões que realmente é ainda mais acentuada nas redes sociais, que é a questão da comparação, da busca por uma vida perfeita, muitos comunicadores querendo vender produtos e, na verdade, você acha que aquilo lá tá de graça, mas quando é de graça, o produto é você, né? Eu sempre costumo trazer esse alerta. Então, nós adultos, a gente tá com... além de ter... tirado da gente algumas coisas que era natural. Vou te dar um exemplo. Lembra daquela chuva que teve no dia 29? Que ficamos aí vários bairros sem energia? Aquilo lá foi um presente para mim, assim, e para o Maurício. Eu cheguei em casa 6h30 da noite, sem energia. Tive que subir 7 andares de escada. Cozinhei à luz de vela. Poucos tinham vela em casa para isso, né? Cozinhei ali um macarrão, tomei um vinho, subimos para o quarto. Sem ar-condicionado, abrimos a janela e começamos a conversar, eu e Maurício. A conversa foi mais ou menos assim, Orley. Meu bem, que filme... Qual que é o filme que você mais gosta? O filme do Maurício era Quase Famosos. Sei. E ele e você? Aí eu falei, Holiday, adoro aquela história, comédia romântica. Ele, eu
acho que eu já ouvi falar desse filme, mas me conta. E eu fui contar tudo sobre o filme. Ficamos ali 10 minutos. E aí uma conversa foi puxando. Sabe aquela conversa? Me conta algo. E aí eu paro para escutar. Se a gente tivesse... O celular já tinha acabado a bateria, tá? Nesse horário. Se a gente tivesse o celular... Graças a Deus! Então, assim, é essa a minha preocupação das relações adultas, né? Porque se a gente já perde isso e normaliza perder esses momentos de presença 100% naquilo que você tá, 100% na pessoa que está aqui na sua frente, ao seu lado, você normaliza e aí sim já começa a mudar a nossa cultura, nosso jeito de viver. E aí as próximas gerações que né, a gente tem essa preocupação porque são os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, não sei como que vai ser. O Elon Musk teria dito, não sei se tem muita lenda, né, em cima dele, Uhum, que ele estava muito preocupado com o crescimento da inteligência artificial, que ele sim. estava procurando um meio de não dar um basta, mas podar um pouco esse superpoder da tecnologia. Como é que você vê isso, Dani? Eu duvido um pouco ali da preocupação genuína pro lado positivo do Elon Musk, assim, Uhum. mas eu acho que foi mais uma resposta, porque realmente quando começou e ainda está muito em pauta, né, a se usar muitas ferramentas, começou a perceber que muitas profissões serão rapidamente desfeitas, sem dar tempo para a sociedade se preparar em criar novas possibilidades de profissões, porque se não tiver trabalho, não tem como esse trabalhador alimentar sua família, viver, e aí como vai ser? Então, eu acho que a preocupação dele não é uma preocupação tão ali Não é genuína, genuína, não não, é genuína, mas ela é uma resposta do caos que pode ser se essa velocidade de IA tirar ali, principalmente trabalhos dos criadores tão importantes, e o que eu crio como artista é totalmente diferente do que você cria como artista. Lembra que a gente conversando aqui nos bastidores, como que você alimenta a sua alma de artista, né? Eu fico preocupada com isso. Tem um artista em casa, né? Como achar e acreditar que o trabalho de uma máquina ficaria melhor do que o trabalho do Maurício Ricardo. O Maurício é multifacetado, né? Ele tem música, ele escreve, ele canta, Orley, ele é diferenciado. eu acho que não tem o melhor lugar, né, para falar do meu esposo do que aqui, já que você conhece não só o Maurício, mas a família toda, Luiz Fernando, Maurício, eu Terezinha. conheci menino sentado no meu joelho, Sim. desenhando. Um artista. E eu tive uma sorte que foi o seguinte, lendo um artigo, tinha acabado de conhecer ele, eu também tive uma história dessa de desenhar, que quando nós nos conhecemos pelo Facebook, olha aí a tecnologia ajudando a gente nesse sentido. Tinha voltado do Japão, não tinha meus amigos espalhados, porque meus pais são pais viajantes, então a gente já morou em Patos de Minas, já moramos no Carmo do Paranaíba, já morei no Japão, passei uma temporada nos Estados Unidos, e aí fui deixando meus amigos espalhados, né? E aí eu tava numa fase muito carente ali de amizades. E preocupada ali, né? Falei, nossa, quero fazer amigos. E aí eu me conectei com o Maurício pelo Facebook. Chamei ele para tomar um vinho, partiu de mim. Falei, vamos tomar um vinho. Tava atrás de conhecer pessoas interessantes. E aí eu falei, nossa, mas se não der certo, se não der ali um match, pelo menos eu vou comentar com ele sobre um projeto que eu tenho de uma Kombi de ciências itinerante, onde eu ia levar para as escolas um laboratório de ciência dentro de uma Kombi. E aí eu pedi para ele rascunhar ali uma logomarca, mas mal sabia eu que naquela noite eu conheceria o homem da minha vida, assim, meu parceiro para tudo. E aí naquela época eu li um artigo super interessante que falava sobre o artista. Como é ser casada com um artista? Na minha família não tem artista como na família do Maurício. É engraçado isso, né? Mas minha sogra, muito talentosa, canta divinamente, como a minha cunhada também, Nancy. A outra minha cunhada, Guacira, muito inteligente. Meu cunhado, o Luizinho,
ele sabe tudo sobre mecânica de carro. Então, ali existe... E o Luiz Fernando, né? Também muito parecido com o Maurício, um super artista. E aí, eles estavam falando, o grande problema de você ser casada ou ter ali uma relação muito próxima com o artista é você achar que ele é artista só na hora que ele está criando. Você achar que o Picasso só é o Picasso e aquele jeito louco, diferente de pintar, é o Picasso só na hora que ele está colocando os traços na tela. E aquela frase me marcou, porque eu tenho que entender que o Maurício é uma alma diferente, é uma persona diferente, ele reage de uma maneira diferente, totalmente da minha, que sou mais... É ótimo, mas vocês se completam, né? Porque você também é uma artista. Meu jeito pedagogo, acho que dá certo com ele, claro, né? Claro. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade. O WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região. É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley, mais uma vez. Muito obrigado. O mundo corporativo, o mundo dos negócios não existiria sem internet. Não existiria. Hoje, não. Hoje, impossível. As relações corporativas, E eu acho que... Vamos falar de um lado positivo também, né? Quando a gente estudava sobre globalização, a internet, ela facilitou muito essa questão da gente saber exatamente o que está acontecendo no mundo todo. É bom a gente deixar claro que a gente não está demonizando a internet de maneira alguma, aqui, pelo né? amor de Deus. Nem tecnologia, ainda mais que tem uma escola, né? O uso dela que tem que ser visto com cuidado. Eu acho que aqui a gente está falando justamente que tecnologia tem hora e lugar, claro, né? E tem que ser usada da maneira correta, porque a tecnologia não vai deixar de existir. A internet, ela tem seu lado positivo, né? De você saber num clique ou numa navegada o que está acontecendo no mundo todo. Então, com isso, o mundo cresceu, o mundo se desenvolveu até rápido demais, né? Eu tenho certeza disso. E na questão do ambiente corporativo, ele faz com que você entenda muito o que está acontecendo para fora. E hoje o grande movimento, porque eu faço parte aí de grupos empreendedores, né? O ecossistema de inovação que é sensacional aqui em Uberlândia, que é o Uber Hub, eu vejo que se ainda se valoriza muito a questão do para fora, mas é o olhar para dentro do seu próprio negócio, é o olhar para o seu entorno, de como a sua comunidade está querendo comprar o seu produto, é uma habilidade que é fundamental nos tempos de hoje. Porque todo mundo vendendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, que é ditado nas redes sociais, porque um coaching lá super que gosta e é preparado para isso, para argumentar, fala que você tem que vender dessa forma métodos e fórmulas de sucesso. Mas e para você que tem uma escola de tecnologia em Uberlândia, como a sua mãe que desce para deixar o filho tá lidando com esse mundo todo, o que ela precisa? Então, cada vez que eu vou nessas reuniões de empreendedores, eu falo assim, super legal. Temos que ficar muito atentos à inovação, à tecnologia, a tudo que está acontecendo no mundo todo. Mas olhe mais para o seu cliente, para o seu negócio, no sentido local, que é um diferencial. Para a pessoa, né? Olhe para a pessoa, para o ser humano. Vai chegando nessa fase agora, Orley,
setembro, um educador como eu, que empreendo em educação, setembro eu já começo a ficar inquieta. Já acordo de madrugada, que eu falo que é meu momento de intuição, e já vou sentindo pelos meus outdoors ali da propaganda do Colégio Nacional, do Gabarito, Teresa Valcê, eu começo a perceber o que essas escolas estão pensando. Eu falei, olha, tem alguma coisa que aqui me cabe, e é São os interessante, nichos, né? são os nichos, e aí eu começo a criar a campanha para o ano que vem, que é mais ou menos o que nós educadores vamos unir forças para poder trabalhar. Com certeza, em 2025, nós iremos unir forças sobre essa questão do uso do celular. Não tenho dúvida que vai ser a pauta principal da educação para 2025. Eu quero que você venha aqui para falar sobre isso. Venho demais. Lá para frente. Ô, Dani, infelizmente o nosso tempo já está meio no finalzinho, mas está aí o microfone à disposição sua para você falar mais sobre a Techers. Lê, eu agradeço demais esse espaço. Foi um convite, né, que recebi com muita alegria, te admiro demais. E o que eu tenho para falar... Eu já vinha te paquerando há muito Já. tempo para chegar aqui, entendeu? Mas Podia ter aí te é uma chamado coisa, antes. outra, tal. Eu falei, chamei a Rosíris, falei com a Sim, Rosíris. maravilhosa. Eu falei, gente, estou precisando de mais uma mulher aqui, não é Sim, qualquer a Silvia mulher. agora com o nosso presidente Fábio, as mulheres estão tendo mais voz. Entrei como diretora justamente para trazer educação e o meu jeito feminino de ensinar Gente, tecnologia. Isso é bacana, isso é bom. Mas eu convido todos conhecerem a Techers. Nós somos realmente uma escola de tecnologia para todos, porque a tecnologia é fundamental para a formação de todos os jovens, para as profissões do futuro. Mas, mais do que isso, é importante aprender desde cedo a lidar com a tecnologia de forma saudável e produtiva. Então, se você se interessa por esse assunto, por pessoas ali, educadores que estão ali realmente percebendo e tentando de todas as formas entender como a formação de tecnologia tem que acontecer, siga a gente, vai lá conhecer. Nós recebemos assim com um cafezinho delicioso também, buscamos entender o que o pai procura, o que o aluno precisa, e é um trabalho sensacional. Beleza. Muito bom, Dani. Muito obrigado. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Igualmente. E o nosso pessoal tem certeza que ficou bem satisfeito com o conteúdo que você acabou de fornecer para a gente. Tá? Obrigada. Beijão, dê um abraço no Maurício. Com certeza. Tá. Encerramos mais este Conversa com Orley. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Até a próxima.